Você evita festas ou eventos com medo de perder o controle com a alimentação? Ou até vai, mas depois volta com aquela sensação de que exagerou e de que estragou a dieta? Se isso acontece com você, eu quero te dizer que esse vídeo pode mudar completamente a forma como você vive esses momentos. Fica comigo até o final. Olá, eu sou a Marti, nutricionista, e aqui no canal Mais Leve Sem Dietas eu te ajudo a emagrecer de forma saudável, sustentável e sem dietas restritivas, construindo uma relação mais leve com a comida e com o seu corpo. E hoje eu quero conversar com você sobre um dos maiores desafios para quem está em processo de emagrecimento, que é como lidar com festas, eventos e momentos sociais sem perder o controle. Muitas pessoas que estão fazendo dieta na tentativa de emagrecer acabam vivendo esse ciclo quando tem um evento social. Antes do evento, acabam restringindo a comida, ou seja, ficam em jejum ou comem menos na tentativa de já se preparar para o evento. Então o problema já começa antes do evento, mas ele continua durante o evento, quando a pessoa chega e está com muito mais fome do que deveria estar, justamente porque restringiu o dia inteiro. Então, chega no evento e ao ver muitos alimentos saborosos, apetitosos e que dá vontade de comer, acabam muitas vezes exagerando. Isso porque estavam já restringindo por conta da dieta, então já tinham vontade de comer alimentos saborosos e não estavam comendo, né, na tentativa de manter a dieta, de comer certinho, de comer saudável e de emagrecer. E quando chegam no evento e vê aqueles alimentos muito chamativos, acabam muitas vezes realmente exagerando e perdendo o controle e comendo demais. E o problema continua depois do evento, porque vem a sensação de culpa, de ter estragado a dieta, a sensação de eu não deveria ter ido, e acaba vindo uma vontade maior de compensação, onde a pessoa pensa, não, já que eu exagerei no evento, então agora eu vou fechar a minha boca e eu não vou comer mais nada fora da dieta. Amanhã eu volto certinho para a dieta e eu vou compensar. Muitas até mesmo na tentativa de compensar acabam fazendo exercícios físicos a mais na tentativa de gastar energia. Outras pessoas acabam fazendo jejum na tentativa de compensar as calorias ou acabam comendo a menos do que precisariam comer no dia seguinte na tentativa de compensar as calorias que foram exageradas durante o evento. E isso vira um ciclo de restrição, exagero, culpa e compensação. E esse ciclo tende a se repetir em todas as vezes em que tiver um evento. Isso porque, ao voltar para a dieta, você tem a tendência de restringir mais os alimentos, como eu já falei. Só que quando tem um outro evento, justamente por estar restringindo e se privando de comer os alimentos que gosta, a probabilidade de exagerar é muito maior. Então, ao chegar no evento, você acaba exagerando mais ainda e entra de novo nesse ciclo e novamente promete que vai voltar para a dieta e que não vai comer mais esses alimentos proibidos e que não vai exagerar e que vai manter o controle. Então, o controle rígido ele acaba sendo muito maior, você acaba tentando mais uma vez se privar de comer os alimentos de uma forma muito mais rígida, né? E quando chega um evento, acaba perdendo o controle de uma forma muito mais voraz. Esse ciclo não acaba e ele só piora com o passar do tempo. E eu quero te dizer aqui que o problema não é o evento, mas sim a forma como você se prepara e como se relaciona com ele. E existe um ponto muito importante aqui que quase ninguém fala quando se fala em dietas restritivas. O ponto é que eventos fazem parte da vida. E o emagrecimento saudável, ele precisa caber na vida real. Então não dá pra gente achar que vai ser possível viver uma vida vivendo apenas em dieta, comendo de forma 100% saudável o tempo inteiro e que nunca vão acontecer momentos, né? Momentos sociais, eventos, festas, enfim, momentos em que você vai precisar necessariamente sair da dieta. E se você não aprende a lidar com esses momentos, acaba que toda vez em que tiver um evento social, você vai acabar exagerando e vai acabar tendo a sensação de estragar a dieta e voltando para esse ciclo novamente de culpa e compensação, né? Com uma nova restrição, uma nova dieta.
esse ciclo, como eu falei, ele não vai acabar, a não ser que você aprenda a lidar com esses eventos de forma com que consiga ter uma alimentação consciente mesmo nesses momentos que estão fora da rotina habitual. O que você precisa entender aqui é que é justamente a privação, ou seja, a proibição de comer alimentos que você gostaria durante a dieta, que acaba causando o aumento do desejo por esses alimentos proibidos, ou então você fica com muito mais vontade de comer esses alimentos porque eles são gostosos, e que quando você tem eles na sua frente disponível, numa festa ou um evento, acaba causando o exagero alimentar. Você acaba sofrendo com o episódio de exagero justamente porque sente aquela sensação de liberdade, aquela sensação de agora eu posso, né? Então, hoje é sexta-feira, então na sexta pode, ou é o dia do lixo, ou é a refeição livre, ou aquele momento em que você se considera livre para comer. E por sentir essa liberdade, há o aumento da probabilidade de você cometer um exagero alimentar, justamente na tentativa de comer tudo que deseja naquele momento. Então, já que agora eu posso, eu vou aproveitar para comer tudo o que eu quiser, porque depois eu vou ter que voltar para a dieta. A sensação que você tem de que ao voltar para a dieta, você novamente não vai poder comer esses alimentos, é o que faz com que você exagere. Pense comigo, você se proibiu de comer doces, então você passa todos os dias da dieta na sua rotina sem comer doces, certo? Mas então você vai em um evento, vamos usar como exemplo aqui um casamento, você vai em um casamento no fim de semana, no sábado à noite, e nesse casamento tem muitos doces, tem uma mesa de doces. Então você olha aqueles doces, aquela mesa de doce e pensa, hoje eu posso, é só hoje porque depois eu vou voltar para a dieta. Na segunda-feira eu vou voltar para a dieta e não vou poder comer mais esses alimentos, não vou poder mais comer doces. E aí você acaba se permitindo comer. E ao se permitir, você acaba entrando num descontrole alimentar. Você acaba entrando num comer impulsivo e acaba comendo a mais do que tinha planejado comer. Você até pode ter dito, eu vou comer 3 doces, vou comer 5 doces, vou comer 10 doces, enfim. Mas quando você começa a comer, há um prazer tão grande e uma sensação de quero comer tudo agora, quero aproveitar porque somente agora que eu posso comer, que você acaba exagerando e comendo demais realmente. E é justamente pelo pensamento de que depois você não vai poder comer. Isso também, como eu falei, é atenuado pela sensação de fome ao chegar no evento. Então, se você se privou de comer antes de ir para o evento e chegou no evento com fome, a probabilidade de exagero é muito maior, porque você vai estar com vontade de comer alimentos calóricos, né, a fim de compensar as calorias que foram restringidas durante o dia. Então, obviamente, vai haver uma vontade de comer muitos alimentos a mais. E um outro ponto aqui também é a sensação de prazer, porque como você vinha há muito tempo tendo uma alimentação restrita, uma alimentação muito até mesmo monótona, talvez uma dieta que você nem goste de comer, então estava sentindo falta de prazer na alimentação, falta de comer coisas que gosta. E aí, nesse evento, de repente, você começa a comer alimentos saborosos e gostosos, então a sensação de recompensa é muito maior. O seu corpo fica muito feliz por você estar comendo esses alimentos. E aí é que você se sente com muita alegria, né? E acaba realmente exagerando e perde o controle. Então, são vários fatores aí que influenciam. Sem contar também que em eventos normalmente se tem um comer distraído. Num evento provavelmente vai ter música, pessoas falando, né? Muitas coisas acontecendo, muitos estímulos ao mesmo tempo. Então isso acaba também gerando um comer mais automático, onde você acaba perdendo o controle e acaba comendo muito a mais do que havia planejado. Um outro ponto aqui também é que quando você chega num evento com muita fome, você perde a capacidade de escolha. A fome, ela ativa o nosso modo sobrevivência, então você vai acabar comendo sem pensar muito realmente, de uma forma mais inconsciente, de uma forma mais instintiva, onde você vai escolhendo alimentos e de preferência quanto mais calórico possível, melhor. Então acaba comendo realmente a mais e fazendo escolhas que não seriam as melhores ou não seriam as escolhas que você gostaria de ter feito. Bom, mas aí você me pergunta,
Ok, Nutri, já entendi, mas então como que eu vou lidar com os eventos? Bom, aqui eu vou trazer então algumas dicas de como você pode lidar com esses momentos. A primeira dica é: se alimente normalmente ao longo do dia. Não faça restrições, não faça jejum, não pule refeições e não mude nada na sua rotina. Apenas mantenha a sua rotina alimentar normalmente, de preferência saudável, né? Que é o que a gente vem buscando aqui, já que você busca emagrecimento, mas não precisa ser aquele saudável, super restritivo e com privação, onde você fica com fome, né? E come alimentos que considera somente saudável. Você deve comer de forma equilibrada, mas sim mantendo uma alimentação que seja também prazerosa, ok? Então você vai manter a sua rotina alimentar normal, sem fazer nenhuma compensação. Não fique em jejum, não pule refeições, não diminua a quantidade, não exclua nenhum alimento da sua alimentação. Coma normalmente até o horário do evento. Vamos exemplificar aqui que você tenha uma formatura à noite. Então, ao longo do dia, você vai fazer as suas refeições normalmente. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, e vai então se preparar para a formatura para que o jantar ocorra no evento, certo? Nada daquela história de ficar o dia inteiro sem comer para ir para o evento, por favor. A segunda dica é: no evento, evite aquele pensamento de eu vou aproveitar para comer tudo que eu posso aqui, já que depois eu não vou poder comer mais esses alimentos. Tenha em mente que nenhum alimento é proibido, você pode comer em qualquer momento que tiver vontade, mesmo em um processo de emagrecimento, certo? Porque sim, é possível emagrecer de forma saudável e sustentável sem se privar de comer nenhum alimento. Mesmo que esse alimento não seja saudável, é possível sim mantê-lo na sua rotina, desde que com uma frequência, né, que seja sustentável no processo de emagrecimento e em quantidades que sejam sustentáveis também. Esses detalhes eu vou falar em um outro vídeo, mas fica claro aqui que você não precisa se privar de comer nenhum alimento, seja ele qual for. Pode ser refrigerante, pode ser doces, pode ser, enfim, o alimento que for. Você não precisa se proibir de comer esse alimento. Você só precisa encontrar a frequência correta, na quantidade correta. Você só precisa encontrar o equilíbrio, tá? Então é possível manter sim uma alimentação que inclua todos os alimentos, até os proibidos, desde que com equilíbrio e assim mesmo emagrecer. O terceiro ponto, a terceira dica é: tente pensar, eu realmente quero comer isso ou eu só quero comer porque está disponível? É muito comum em um evento a gente olhar para os alimentos e ter vontade de comer. Muitas vezes porque eles são chamativos, né? O prato é muito bem apresentável, ou muitas vezes também simplesmente por conta desse pensamento de que eu só posso comer agora. Então, justamente por isso eu vou comer, mesmo sem vontade. Isso acontece muito. Eu não estou com tanta vontade, mas se eu não comer agora, eu não vou poder comer depois por conta da dieta. Então, eu vou aproveitar para comer. E esse pensamento é o grande sabotador. Então, não pense dessa forma. Pense, eu quero comer realmente esse alimento? Se eu quiser comer, eu vou comer. Se eu não quiser comer, eu não preciso comer. E se me der vontade de comê-lo depois durante a semana ou em outro dia, eu vou poder sim comer esse alimento, certo? Um outro ponto é: coma de tudo, mas não tudo. A dica crucial aqui, quando você tem vontade de provar os alimentos, é: prove um pouquinho de cada coisa, mas não coma uma grande quantidade de todas as coisas, certo? A dica que eu sempre dou aos meus pacientes é: olhe, procure saber, procure se informar de quais os alimentos serão servidos durante a noite, ou durante a tarde, durante o almoço, enfim, durante o evento, né? Pode ter o cardápio, você pode perguntar ao garçom, ou você pode até mesmo dar uma olhadinha no buffet, tentar entender quais os alimentos serão servidos, qual vai ser a ordem, né? Porque muitas vezes a gente acaba exagerando já nos primeiros alimentos. Vou exemplificar aqui. Veio uns aperitivos e você acabou já exagerando nos aperitivos, porque estava com vontade de comer, porque estava com fome e por conta desse pensamento de se eu não comer agora, depois eu não vou poder comer. Então você acaba exagerando ali nos aperitivos. Só que depois ainda tem muitos alimentos que você gostaria de comer. E aí você acaba sentindo que, nossa, já exagerei no aperitivo, então não vou poder comer a sobremesa, né? Então procure saber, procure se informar primeiro sobre todos os alimentos que serão servidos e já se planeje. Por exemplo, olha,
esse aqui eu não gosto muito, então eu não vou comer, ou eu vou comer só um pouquinho desse, para que eu possa comer mais depois naquele outro alimento que para mim é mais agradável, que eu gosto mais. Vou exemplificar, se é uma pessoa que gosta de doce, então já limite-se um pouquinho no início, sabendo que vai ter a sobremesa, que você vai querer comer um pouco mais na sobremesa, talvez até mesmo repetir, enfim, certo? E o último ponto aqui é coma com calma. Coma com calma e muita atenção. Então, coma devagar, saboreie o alimento, sinta o sabor, sinta a textura, sinta o cheiro e mantenha a calma. Não fique naquela ansiedade por comer os alimentos, por comer tudo que tem no evento, por provar tudo, porque isso vai acabar atrapalhando, você vai acabar comendo de forma distraída e não vai sentir nem o sabor dos alimentos, não vai conseguir nem desfrutar dos alimentos. Então, pense primeiro, eu preciso me acalmar, eu preciso estar concentrada, eu preciso estar consciente para poder apreciar essas refeições. Então, procure se manter presente também. Mesmo com muitas distrações e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, música, conversas, pessoas, muitos estímulos visuais, busque manter a presença na hora de comer e ficar calma e atenta ao seu prato, à sua comida. É claro que você pode conversar durante a refeição, pode olhar para os lados, pode interagir com as pessoas e interagir com o evento em si, mas busque também concentrar no seu prato, procurar dar atenção para a sua comida e ficar muito atenta nesse momento, muito consciente, para não entrar naquele comer automático, aquele comer que a gente perde totalmente o controle do quanto que foi ingerido, né, do quanto que se comeu. O mais importante permita-se comer, permita-se sentir prazer e entenda que esse evento não é um deslize, você não está estragando a dieta, você não está colocando fora os seus resultados. Eventos e momentos de prazer fazem parte da vida, até mesmo no processo de emagrecimento. Então, porque o processo de emagrecimento ele precisa ser mantido a longo prazo, certo? E todos os hábitos que você adquire deverão ser mantidos ao longo de toda a vida, porque se você não conseguir manter os novos hábitos, vai acabar engordando tudo de novo. De nada adianta fazer uma dieta restritiva, se proibir de comer alimentos que gosta, emagrecer, mas depois você acabar voltando, né, para uma alimentação de rotina e acabar comendo muito, perder o controle, exagerar e acabar engordando tudo de novo. Então você precisa conseguir manter uma alimentação saudável e aprender a lidar com eventos sociais, porque sim, eles farão parte da sua vida para sempre. E se você quiser sustentar o processo de emagrecimento e sustentar o peso, né, o seu novo peso que você adquiriu após o processo de emagrecimento, você precisa sim conseguir lidar com esses momentos sem cometer exageros e também sem se sentir culpada depois. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado e se você gostou, curta, se inscreva no canal Mais Leve Sem Dietas e compartilhe com alguém que também sofre com isso em eventos. E agora eu recomendo que você assista o vídeo sobre mentalidade de dieta que eu deixei aqui no canal, para que você possa entender melhor como esse ciclo acontece e como sair dele. Grande beijo e tchau, tchau!